Contando com a presença unânime dos senhores e das senhoras vereadores e vereadoras, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 39ª sessão ordinária, em 1º de dezembro de 2025, às 19 horas. Presença unânime dos senhores vereadores. Expedientes, correspondências recebidas, ofícios do gabinete da prefeita. Resposta e encaminhamento dos vereadores Flávio César Onesco, João Altair Albert Júnior e Sebastião Aparecido de Lima. Convite de formatura dos alunos da Escola Municipal Afonso Camargo, no Alto São João, no dia 5 de dezembro de 2025, às 13 horas. Ofício da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, comunicado sobre a alteração de data de evento de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, evento adiado para o ano de 2026, em data a ser definida. Ofício circular da Associação Nacional da Advocacia Pública Municipal, questionário solicitando informações com a finalidade de mapear a situação das procuradorias jurídicas e legislativas no âmbito dos municípios e das câmaras municipais do Brasil. Encaminhamento eletrônico da Associação das Câmaras Municipais do Paraná, carta de apresentação com proposta de filiação para a cooperação voltada ao fortalecimento das políticas públicas na região. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 35/2025 ratifica a redação do contrato de consórcio público e estatuto social do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, e autoriza o ingresso do município referido consórcio. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção. Resultado, projeto aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo número 36/2025 altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1478/2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Roncador. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto de lei aprovado em primeiro turno de discussão e votação. E projeto de lei do Executivo no 37/2025 institui o Programa Municipal de Incentivo a Competições Esportivas, autoriza a concessão de premiações em dinheiro às equipes e atletas participantes das competições esportivas organizadas ou apoiadas pelo município de Roncador. Projeto de votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Resultado, projeto de lei aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Oradores das explicações pessoais, Adriana de Freitas, Antônio Martins, Sebastião Aparecido de Lima, João Altair Albert Júnior, Irene Kozak do Bonfim, Flávio César Onesco, Marilza Dias Assis Ferreira e Genauro Ruba. Considerações finais e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradecer a Deus por direção dos trabalhos, a todos que fizeram presentes nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais e declarou encerrada a sessão ordinária de 1º de dezembro de 2025, desejando boa noite a todos. Ata número 48 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 48 de 2025 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 40ª sessão ordinária, em 2 de 12 de 2025. Correspondências recebidas, ofício 054 de 2025 da Secretaria da Agricultura do município de Roncador. Resposta a encaminhamento dos vereadores Flávio César Onesco, João Altair Albert Júnior, Irene Kozak do Bonfim e Genauro Ruba. Matérias de expediente, indicação 172 de 2025 do vereador Flávio César Onesco aos senhores Ismael Veloso dos Santos, secretário municipal de Serviços Públicos, solicitando a realização de serviços de melhorias com cascalhamento no entorno da mangueira da propriedade do senhor João Marques, na comunidade em Cruz, no município de Roncador. Indicação 173 de 2025 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira
ao senhor Newton César Campos, secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, solicitando a pintura do quebra-molas e a colocação de placa indicativa de quebra-molas na rua São Joaquim, em frente à casa da senhora Alair de Carvalho Neves, psicóloga que trabalha no setor de educação no município de Roncador. Indicação 174/2025 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira ao senhor Newton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, solicitando a realização de serviços de manutenção de bueiros na rua Primavera, com colocação de grade no bueiro em frente à casa do senhor Vardo e no bueiro na frente da residência do senhor Miguel e colocação de tampa do bueiro. Indicação 175/2025 da vereadora Adriana de Freitas, indica ao Poder Executivo Municipal que determine, com urgência, mutirão de vistoria e notificação de terrenos baldios sujos, limpeza forçada dos imóveis reincidentes, abertura de canal específico para denúncias da população e campanha educativa sobre responsabilidade dos proprietários. Requerimento 244/2025 da vereadora Adriana de Freitas requer envio de ofício à Direção Regional dos Correios e à excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando providências quanto ao atendimento e funcionamento da agência dos Correios no município de Roncador. Requerimento 248/2025 do vereador Sebastião Aparecido de Lima, requer envio de ofício à excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando a aquisição e instalação de mais um equipamento de identificação na Agência do Trabalhador, Cine, do município de Roncador. Requerimento 250/2025 do vereador Flávio César Onesco, requer envio de ofício ao senhor João Natal da Luz, secretário municipal de Esportes, solicitando que verifique as possibilidades de liberação da quadra esportiva localizada na comunidade do Distrito Alto São João para o uso da comunidade em geral. Requerimento 251/2025 da vereadora Irene Kozak do Bonfim, requer envio de ofício à excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, e ao senhor Valdir Chopin, assessor de convênios, solicitando construção de bueiro com manilhas próximo à entrada da propriedade do senhor José Leal, na estrada para o Alto São João, quilômetro 2, onde as águas da chuva estão acabando com a lateral do asfalto, formando valetas e impossibilitando a entrada na propriedade. Requerimento 252/2025 do vereador Sebastião Aparecido de Lima, requer envio de ofício à excelentíssima senhora Maria Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, e ao senhor Valdir Chopin, assessor de convênios, solicitando construção de bueiro na propriedade da senhora Aparecida Vidal, próximo à igreja da comunidade da Água da Cruz, no município de Roncador. Requerimento 253/2025 dos vereadores Sebastião Aparecido de Lima, Flávio César Onesco e Marilza Dias Assis Ferreira, requer envio de ofício ao setor de tributação, solicitando o cronograma dos horários disponíveis para venda nos ginásios de esporte Edivaldo Vieira Cartucheira e Silvestre Custa, e também a lista dos horários que foram vendidos durante os meses de setembro, outubro e novembro do ano 2025. Indicação legislativa número 6/2025, de autoria do vereador Genaro Ruba, indica a excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, para que remeta mensagem a esta Casa de Leis, visando tramitar projeto de leis para instituir o programa de farmácias credenciadas de Roncador para cobertura complementar de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos, REMUNE, e da outras providências, na forma da indicação legislativa a seguir. Projeto de Lei do Executivo número 38/2025, altera o artigo 5º, inciso 2 da Lei Municipal número 1058/2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM. Leitura da justificativa e encaminhamento às comissões. Senhor presidente, senhores vereadores, segue a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1508/2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A partir da solicitação da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, CEMIP, vem por meio deste encaminhar para apreciação e votação o presente PL em regime de urgência. Da urgência e risco orçamentário. A tramitação em regime de urgência se justifica pela iminente necessidade de adequação legal para a manutenção da habilitação do município no atestado de regularidade do Conselho, Plano e Fundo. As atuais regras da composição da sociedade civil do CMDM,
conforme o artigo 5º, inciso 2 da Lei nº 1508/2025, foram apontadas como insuficientes e em desconformidade com as diretrizes da participação social exigidas pelos órgãos de fomento. Tais inadequações comprometem a rotatividade das atividades e representatividade focada na política da mulher, o que está em risco. O município de Roncador foi habilitado no ARCPF com ressalvas, mas com garantia de repasse via fundo a fundo neste ano. Contudo, a Secretaria Municipal competente notificou que, se as adequações da lei não forem sanadas e o Plano Municipal dos Direitos da Mulher encaminhado até meados de 2026, o ARCF será suspenso. A suspensão do ARCF impedirá o recebimento de recursos essenciais pelo Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, inviabilizando a continuidade e expansão dos programas municipais de proteção e empoderamento feminino. Da modificação proposta, o anexo do projeto de lei propõe a seguinte redação, mais genérica e representativa, para a composição da sociedade civil do CMDM, visando sanar as ressalvas e garantir o fluxo de recursos. Representantes da sociedade civil, um titular e um suplente representantes das associações comunitárias e associações de bairros, um titular e um suplente representantes dos usuários da assistência social, um titular e um suplente representante dos trabalhadores do setor e ou entidade de classe, um titular e um suplente representante de mulheres trabalhadoras rurais, um titular e um suplente representante da terceira idade. Desta forma, encaminhamos o projeto de lei reiterando a solicitação da sua votação em regime de urgência para que a medida seja implementada antes do prazo final de fevereiro de 2026 e o município de Roncador mantenha seu acesso aos recursos do FEDIM Paraná. Certa da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Casa de Leis. Passo Municipal João Tales Mendes, em 2 de dezembro de 2025, assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 38 de 2025 será encaminhado para as comissões responsáveis para os devidos pareceres. E as indicações e os requerimentos aqui apresentados também serão encaminhados para as secretarias para as devidas providências. Matérias da ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa da leitura da íntegra do projeto de lei do Executivo 35, 36 e 37, por terem sido lidos ontem. Ok, vereadora. Somente assuma, senhor presidente. Projeto de lei do Executivo número 35 de 2025 ratifica a redação do contrato do Consórcio Público e Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, e autoriza o ingresso do município do referido consórcio. Projeto de lei tem discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei do Executivo número 35 entra em discussão. Em votação, senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 35, aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores presentes. Projeto de lei do Executivo número 36 de 2025 altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1478 de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Roncador. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei do Executivo número 36 de 2025 entra em discussão. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 36, aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores. Projeto de lei do Executivo número 37 de 2025 institui o Programa Municipal de Incentivo a Competições Esportivas, autoriza a concessão de premiações em dinheiro às equipes e atletas participantes de competições esportivas
organizadas ou apoiadas pelo município de Roncador. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei do Executivo número 37 de 2025 entra em discussão. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovem, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo de número 37 de 2025 é aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra ao vereador Genauro Ruba. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste pelas nossas redes sociais, vou falar hoje sobre a indicação legislativa número 6, que eu tomei a liberdade de fazer aqui. Ela entendido pela administração municipal como favorável e que não haja nenhum impedimento legal, para que se institua aqui no município o programa de farmácias credenciadas de Roncador. O que nós percebemos, senhor presidente e colegas? É público e notório que não há falta de dinheiro para a compra de medicamentos quando a gente vê as reclamações que as pessoas vão lá no posto de saúde, saem do hospital ou do posto da consulta e vai lá para pegar o remédio, muitas vezes não encontra o remédio lá. E a gente ouve que não é por falta de dinheiro, que o problema está na licitação, que muitas vezes o fornecedor atrasa, às vezes até uma falta de organização ali para poder resolver essa questão. Então, nós estamos propondo aqui, senhor presidente, que o município credencie as farmácias aqui, que se sentirem na condição, né, dentro da legalidade, para que o munícipe, a partir do momento que ele vai na farmacinha do posto e não tem o remédio, que ele possa ir em qualquer das farmácias credenciadas pelo município e que ele possa ter a sua receita atendida. E aí o município faria o pagamento deste medicamento. Nós estamos aqui só para apontar problemas, nós temos que também buscar soluções. E a gente estudando este projeto, que já existe em outros municípios, em outros estados da nossa federação, eu entendo ser perfeitamente possível de se implantar aqui na nossa cidade. Até quando propusemos aqui, eu pensei que poderíamos fazer um projeto de lei, né? Mas fomos orientados a fazer uma indicação legislativa para não incorrer, de repente, num vício de iniciativa. Então, nós não estamos querendo criar constrangimento para ninguém, nós estamos aqui tentando buscar uma solução. Não só eu, mas acredito que todos os colegas, todos os pares aqui, temos recebido quase que todos os dias a reclamação de que falta esse ou aquele medicamento. Importante dizer que não são todos os medicamentos, são aqueles da relação municipal de medicamentos, que é uma relação relativamente de medicamentos que se usam no dia a dia, né, os medicamentos mais corriqueiros. Então, estamos apontando essa possibilidade, né, se o município entender que é possível dentro da legalidade, gostaríamos que o município, né, a prefeita, através do departamento jurídico, pudesse formatar essa lei e que viesse aqui, eu tenho certeza que seria uma lei aprovada por todos, porque nós vamos apontar uma possibilidade de resolver o problema. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador Genauro. Continua em discussão. Passa a palavra à vereadora Marilza. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores e a todos que nos assistem. Em relação a essa indicação legislativa aqui do vereador Genauro, eu acho bem interessante, até porque
Isso seria municipal. E assim, seria para os medicamentos mesmos, os que necessários, que faltam. Não estamos falando que está faltando medicação, né? Mas para aqueles necessários. E até porque nós já temos, né? O vereador Amadeu, que está ali na área da saúde, sabe, pela estadual, né? Então, alguns medicamentos já acontecem dessa maneira, né? Não tem ali no posto, alguns pacientes, algumas pessoas já pegam nas farmácias aqui. Então, eu vejo assim que, com bons olhos, que, se for possível, eu acho assim que para o nosso município vai ser muito vantajoso, mas principalmente para a população. É só isso hoje. Obrigado, vereadora Marilza. Passa a palavra para o vereador Flávio César Onesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha. Hoje eu fiz uma indicação aqui que semana passada a gente ficou bem chateado ali na quadra ali do Jardim Anchieta, onde que a gente tem uns times de futebol de salão ali. E fomos lá, compramos horário, o Piá pagou o horário, chegou lá, tinha um pessoal jogando vôlei lá. Daí virou aquela... Diz que o pessoal lá tinha o horário pago. Mas nós temos o extrato lá do horário que nós paguemos o horário. Agora não sei o que está acontecendo, se eles estão agendando 2 horários num horário só. E a gente foi bastante cobrado. E o rapaz voltou no outro dia lá, marcou o horário. A gente foi no outro dia, o pessoal jogando vôlei de novo. Isso aí já é vergonhoso daí para o esporte. Eu acho que o pessoal da tributação, até o secretário de esporte, eles têm que tomar providência daí, porque a população e o pessoal não é palhaço para estar agendando o horário ali e chegar lá e ter outro time jogando lá. Falta de consideração com todos. E a gente pede aí o cronograma e a relação dos horários para ver como é que se foi agendado certinho esses horários para um, ou estão favorecendo um e deixando o outro desfavorável. Tem mais uma indicação aqui para o seu Ismael Veloso. Eles fizeram ali no Incruso, ali, todo o serviço, tudo, mas faltou 4 caminhões de pedra ali por mão do Ditinho, ali, em volta da mangueira, que ele quer mudar o resfriador de leite lá, se o Leca está podendo levar esses 4 caminhões lá. Eu até fui lá, dei uma visitada, ficou muito bom o serviço das estradas deles lá. E se ele puder, a hora que estiver passando, ele puder levar uns 4 caminhões ali só para ele poder mudar o resfriador lá do leite lá, a gente fica agradecido. E tem outra questão aqui o pessoal do Alto São João ali, esses dias a gente estava conversando lá, que eles fizeram o time aqui para jogar o futebol aqui no campeonato aqui. Daí estavam reclamando lá que não puderam treinar nenhum dia. Vê uma possibilidade ali da quadra municipal ali do Alto São João ali, não sei se é com o João Natal ou com a diretora. De repente está vendendo horário para vocês piar lá 1 vez por semana ou 2 vezes por semana lá, não sei como é que funciona, que eles têm possibilidade, não tem. Para esse pessoal tá brincando lá, né? Porque para deslocar lá do Alto São João, para vir até aqui para jogar um horário fica difícil. E de repente vão ali, marca o horário, chega aqui, tem outro time jogando, fica mais feio ainda. E hoje era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak, do Bonfim. Dispenso a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Irene. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas e colegas vereadoras, a todos os servidores da casa, quem nos assiste aí pelas redes sociais. Queria, primeiramente, fazer o uso rápido aqui da palavra, agradecer lá o senhor Oswaldo Lavez, o pessoal da agricultura, por responder aí as indicações da gente. Fiquei contente que já foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento a questão do kit da bomba ali, da barriguinha, da bomba do poço artesiano. Então a gente fica contente. E também, Formigão, a questão do gradão lá parece que vai dar certo também. Então, agradecer aí pelo retorno.
Quando a gente pede as coisas aqui, a gente não pede para a gente pede para a população, né? Então, agradecer. Queria também fazer uma indicação verbal para a prefeita fazer o pedido e mandar o ofício aqui da Câmara, ou também pela Prefeitura, não sei como funciona certo, para o Rogério Elias Carbone, para o nosso município participar do programa Bons Olhos Paraná. É um programa do governo estadual para garantir a saúde ocular das crianças, adolescentes da rede pública, ensino, programa que oferece exames de vista gratuito, óculos de grau, incluindo armações, lentes e antirreflexo, tal, de 6 a 17 anos. Eu não tenho conhecimento se o município já participa. Já? Então se já participa, melhor ainda. Porque fui questionado sobre isso hoje, daí falou, não, se faz o requerimento lá pedindo, então melhor ainda. Porque eu tenho visto em algumas regiões e algumas cidades, a piazada tem ganhado óculos, lentes e tudo, então é bem bacana. Principalmente para a questão da escola, né? Não, então, perfeito. Beleza, era isso, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador João Altair. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Eu gostaria de comentar sobre as indicações do Flávio. Flávio, sobre a quadra de esporte do Distrito Alto São João, desde o começo do ano a gente já vem falando com a Rosângela a respeito disso, e ela não liberou a quadra lá. Daí ela fala para a Nilva fala que é a Rosângela e fica dessa maneira. O que aconteceu quando era aberta a quadra do Estado? Como que a quadra é dentro do colégio e não tem uma divisão ali, a quadra com a escola. Aí tem pessoas que vão lá e arrebentam torneira, quebra vidro. Então, enquanto não fizer um alambrado ali, ou tiver alguém responsável que fique para fechar, ou cuidar de quem está lá, porque a minha esposa já pediu no começo do mandato, já para que treinasse só as meninas do social, que tem os times do social lá, o masculino e o feminino, e não abriu a quadra desde essa época. E tivemos conversando ali no dia do campeonato, junto com o Mário, para ver a possibilidade de resolver a situação. Tem uma estagiária de educação física lá, só que ela trabalha na escola, daí não tem como ir para contratar outra agora, no final do ano. Provavelmente, no começo do ano que vem, nós vamos abrir. E lá que você falou do Dito Marques, foi feito o cascalho dele lá. Você sabe que foi feito, só que ele não estava lá no dia e ninguém sabia que cascalhar a mangueira dele. Por isso que não foi feito. Você entendeu? Eu vi lá que é 4 caminhões de cascalho, né? Então, ficou para trás 4 caminhões, não é porque o Leca não quis fazer, os operadores, é que ele não estava lá nesse dia. E sobre a fala do vereador Genaldo de ontem, eu não quis interromper, sobre o asfalto aqui do Alto São João. É 27.978.000, que vai ser uma espessura mais grossa ali. E mais um convênio para os bueiros, né? Que ainda não foi aprovado os convênios, está esperando só isso aí. E falando aqui que o Júnior falou do Carbone, a doutora Marília acabou de me falar aqui que ele conseguiu mais um caminhão lá para a fábrica de costura do Alto São João. Então, ontem nós falamos da Marilza, o Júnior falando lá, e ele está... Legal. Só vai faltar o voto. Mas vai ter voto. Não vai. Temos certeza que vai ter voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras que nós assistimos pelas redes sociais, essa solicitação do Genaro aí eu já bati em cima dos nossos mandatos e não conseguimos resolver esse problema. Vamos ver que agora talvez a doutora possa resolver esse problema, que é muita gente que precisa de medicamento, não tem na farmácia básica, e aí eles vêm atrás dos vereadores aí para poder adquirir esses medicamentos. Também queria pedir para a doutora dar uma olhada mais especial para o lado da clínica de fisioterapia, porque está faltando gente, está faltando pessoas lá para atender. Tem senhoras aí que está 30 dias, senhora de idade precisando fazer as suas sessões e não tem
as pessoas lá competentes para fazer. Então eu já pedi para ela também, já pedi pessoalmente, e isso aí nós tem que ser resolvido. Outra coisa também que queria que a doutora olhasse com carinho é as pessoas que precisam ir no INSS. Hoje mesmo tem uma pessoa que foi procurar o ônibus, 2 vezes o ônibus da saúde, para poder pegar carona para ir no INSS, não foi permitido. E hoje eu tive de levar a pessoa lá em Camorão para resolver o problema do INSS. Então, a parte da assistência social aí, essas pessoas de idade que precisam, pessoa aposentada, a assistência social tem que dar a sua colaboração, são assistidas, tem o CAD único, então eles têm que resolver esses probleminhas para as pessoas. E não está acontecendo. Então peço uma melhor atenção por esse lado aí dessas pessoas que necessitam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Martins. Com a palavra, a vereadora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu fiz um requerimento e uma indicação de 2 reclamações que nós estamos ouvindo muito no município aqui. Uma é referente aos Correios, né? Penso que todos aqui escutam as mesmas reclamações, as mesmas angústias, não sabe o dia que abre, não sabe o horário que abre, chega na porta, tem o recado lá do aviso que vai estar aberto no tal horário, mas chega lá, as portas estão fechadas. Da mesma forma que nós recebemos reclamações de pessoas individuais, nós estamos recebendo de grandes empresas aqui da cidade que precisa da logística do correio, né? Aí eles têm o horário, o dia para postar e para despachar os documentos, chega lá, o correio não está aberto, tem aviso que será aberto no outro dia, chega também não está, e nisso está dando muitos problemas e muitas reclamações. Uma sugestão que a gente pensa, nós sabemos que a mão de obra, os funcionários do Correio são poucos, não tem concurso há anos, nós sabemos de toda essa problemática. Uma sugestão, pegar uma contratação, um estagiário da própria prefeitura, fazer uma sessão, alguma coisa ali, para tentar sanar isso. Ou o próprio executivo entrar em contato com os responsáveis, para ter mais um respeito para a população, deixar o dia certo e o horário certo a ser aberto ali e deixar avisado, e não fazer as pessoas perderem a viagem, que nós tivemos várias vezes, você vai ter que fazer a postagem, fazer sua logística, chega lá, não está aberto, fica semanas, dias sem funcionar, né? Então nós precisamos atender a população nesse sentido. E outra coisa também, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras, quanto aos terrenos sujos do nosso município, né? Nós estamos na melhor estação do ano para crescimento de mato. É sol e chuva. Então, as plantações de mato aí, a gente sabe que a tendência é crescer muito rápido, né? E nós tivemos um fato lamentável lá no bairro do nosso presidente, do Jardim Vitória, onde uma senhora acabou lavando uma cobra junto com as roupas, né? Ela entrou dentro da casa, tudo. Então nós sabemos que os bichos peçonhentos, os insetos, outros, eles adentram na casa. E quando eu tenho um terreno sujo do meu lado, com mato, com lixo, é pior. Então o que a gente pede? A gente pede que a prefeitura notifique, faça essa vistoria, né? E tenta resolver esse problema, principalmente uma campanha educativa, alguma coisa aí, né? Seria isso hoje. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Senhor presidente, me permite um minuto? Pois não, vereador. Eu sei que a vontade da nossa amiga Adriana aqui é atender a população, mas eu não concordo em tirar um funcionário do município, que é para atender os nossos munícipes, e passar esse funcionário a atender coisa que é de competência do governo federal. E
O que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque o Correio está falido, não está podendo nem pagar os funcionários. Para eles se recuperar, eles têm que fazer um empréstimo aí de 30 bilhões para poder continuar os trabalhos. Então, esse problema é do presidente da República e não do município de Roncador. Obrigado, vereador Martins. Eu vou conceder mais um minuto para a vereadora Marilza, que esqueceu um detalhezinho da fala dela. Vereadora, você está com a palavra agora. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. O que aconteceu? Essa indicação legislativa, eu achei que continuaria a pauta, então, com todos. E daí achei que teria um outro momento para mim. Mas seguindo aqui, eu tenho uma indicação aqui na 173, solicitando ali para o nosso secretário, para o Nilton, ali na rua São Joaquim. Nós estamos com um problema ali com um quebra-mola, ali fica num lugar bem escuro, não tem placa, não é pintado. Então, assim, o pessoal ali da rua São Joaquim solicitou ali, faz um tempinho já que eles estão pedindo, falaram que ia colocar essa placa lá e não colocaram lá. E uma outra indicação é um problema que meio geral, em bastante lugares, acho que todos já receberam essa reclamação em relação aos bueiros. Nós estamos com um grande problema com falta das tampas dos bueiros. Ali no Jardim Anchieta, principalmente, o que aconteceu? Quando mexeram com o asfalto, foi tirado as tampas em alguns pontos. Em outros lugares, as tampas quebraram, retiraram as tampas e não foram colocadas até hoje. Então, assim, é preocupante porque é um lugar ali, alguns pontos ali no jardim são onde passa idosos, crianças. Então, pode acontecer de até cair uma pessoa de moto, de carro. Eu passei lá hoje à tarde para verificar mesmo, e realmente está feio. Não é uma tampa só. Se fosse uma só, seria mais fácil. E eu conversei com o secretário, com o Nilton, ele tinha uma equipe até que começou, né, no início do ano, eles fazendo essas tampas, e o que ele me relatou? Que essa equipe de pedreiro hoje ele não tem. Então nós estamos com uma falta de demanda de pedreiros ali na equipe dele, para que ele possa terminar esse trabalho, né? Então, assim, são vários pontos que a gente está precisando. Então, Marilza, fica aqui... presidente, só uma partezinha. Isso aí a gente já pediu também lá em fevereiro. Sim. Entendeu? Daí antes tinha o Peixe que fazia esse serviço ali. Agora acho que ele está na praça, ele estava lá na... Mas ali se o cara passar de moto ali, errar ali, cair dentro daquela... Sim. Uma criança cair ali, é perigoso. É perigoso. Então, até teve uma pessoa que falou para mim hoje, antes de acontecer uma tragédia, né? Porque pode acontecer mesmo, né? Então, a situação que está lá. Em relação ali também ao requerimento 253, junto com o Cidinho e com o Formigão aqui, nós estamos solicitando em relação ao cronograma de horários ali do ginazinho, né, solicitando para ver como que está funcionando. Tudo que eles relataram aqui é verdade, eu também recebi as mesmas reclamações, pessoas que compraram o horário, chegaram lá ou tinha times jogando, não conseguiram jogar, remarcaram novamente e não conseguiram jogar. Então, assim, isso aí está faltando uma organização ali. Então, a gente está solicitando para ver como que está funcionando realmente. Porque a gente sabe que tem os times de Roncador, né, que são o pessoal que representa a nossa cidade, que tem os seus horários fixos, porém, tem o pessoal da cidade que está comprando horário. Muito obrigado, senhor presidente, eu agradeço. Ok. Obrigado, vereadora Marilza. Mais sobre os bueiros, presidente? Mais um minuto, vereador, vai lá. Olha, essa situação do bueiro tá difícil mesmo, porque eu pedi, fiz uma indicação aqui no começo do ano, de 4 bueiros no Alto São João. Acho que o Genaro teve lá domingo retrasado, não sei se ele andou lá e viu. Lá se cair um caminhão lá, olha, nem caminhão sai lá dentro daqueles bueiros, porque tá feio. Certo. E cada vez mais por ser calçamento, não é igual no asfalto, né? Então ele está cedendo cada vez mais. E pelo que a gente vê esse ano aí, provavelmente não vai sair nada de bueiro. A partir do ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo nesse momento a presidência da sessão para minha primeira vice-presidente, a vereadora Adriana, em função de fazer uso da palavra. Em relação ao que a vereadora Adriana estava falando sobre a questão lá do terreno do Jardim Vitória, amanhã vai ter uma reunião com a equipe fiscal, vigilância sanitária
epidemiologia para discutir não somente os terrenos do Jardim Vitória, que são mais de 200 terrenos que, infelizmente, os proprietários compram e moram fora e a gente não consegue localizar para poder notificar, para poder cobrar, entendeu? Vão sentar amanhã para poder estar discutindo e assim também igual ao Jardim Vitória, outros lugares da cidade, porque de fato estamos entrando no momento crítico, né? Esquentando, chuva, então vai aumentar aí os insetos, certo? Vereador Martins, sobre a clínica, as questões de fisioterapia, a equipe da saúde também já está sentando para resolver. Porque temos aqui algo interessante. Hoje nós temos 3 fisioterapeutas. Nós tínhamos 2 antes, que vencia as demandas. E agora não está vencendo. Então já está detectado o problema, o que está acontecendo, e já estamos elaborando um protocolo que vai ajudar nas sessões. Vai acelerar, vai dar celeridade aos tratamentos e vai conseguir fazer com que as filas andem mais. E também levar em conta que os números de acidente doméstico, AVC e pós-cirúrgico aumentaram bastante, entendeu? Mas já estão discutindo aí essa questão e já procurando uma solução. Ainda antes de ontem, as equipes sentaram para resolver. Em relação à indicação legislativa proposta pelo vereador Genauro, a intenção é muito boa, né? Mas eu acredito que o jurídico do município, juntamente com a nossa secretária de saúde, que é uma pessoa muito, né, posso estar errado, mas acredito que não, conhecendo ela, dentro da região de Campo Mourão, uma das secretárias que mais entende de saúde pública é a nossa secretária. Existe uma vedação muito séria do Tribunal de Contas em relação a esses contratos, a licitação ou credenciamentos, principalmente na questão de farmácia, dentro do sistema de saúde, né? Por exemplo, a regra a brecha que a lei de licitações dá para outros departamentos do município, como por exemplo a regionalização, né, de compras de regional, para a saúde não se aplica. Então é exigido pela lei que seja feita de forma de pregão eletrônico. Daí acontece aquilo que nós já sabemos, né? Empresas de longe ganham a licitação e não tem o que a gente possa fazer. Lá no passado já foi criado o protocolo municipal, né, justamente para ajudar essas demandas, principalmente no que diz respeito a medicamentos de alto custo, né? Mas eu acredito que o executivo vai analisar essa indicação e se houver, né, alguma possibilidade, eu tenho certeza que será acatado e que o projeto voltará para que nós possamos discutir e votar, né? E se houver alguma outra recomendação do Tribunal de Contas em relação a isso, facilitando, abrindo algumas brechas com alguns critérios, com certeza será acatado, né? Porque é um problema que não passa somente vocês, todos nós, inclusive a prefeita, inclusive a secretária de saúde, toda a equipe, né? Porque quando falta, não é que falta porque não compra. Então temos remédio, temos planejamento, temos organização para isso, mas a lei de licitação do pregão eletrônico dá esse sistema. Só uma pequena correção antes de finalizar em relação à vereadora Marilza. Disse que já pega alguns outros remédios na farmácia popular, nas farmácias particulares. Somente nas farmácias populares, que são os remédios. Então, acredito que Vossa Excelência se expressou errado. Popular. Né? Até o Ginaldo me perguntou que não, eu falei farmácia popular. Exatamente, são medicamentos já pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde que o cidadão tem direito. Diga-se de passagem, nem todos aceitam, porque dizem que o remédio da farmácia popular não faz efeito, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o cidadão, nós temos que respeitar, certo? Retomo a presidência da sessão. E não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais e a todos que se fizeram presente aqui nessa Casa de Leis. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.